Hoje eu vou falar com vocês sobre 5 gatilhos mentais que você, médico, pode e deve utilizar na sua prática, no seu dia a dia, que são gatilhos, né? Você não vai quebrar a ética nem nada do tipo. E a primeira coisa que eu quero saber é você que está acompanhando a live de hoje, se você sabe o que é gatilho mental. Eu trouxe uma enquete no fim de semana, né? Aqui nos stories e perguntei quem sabia, quem não sabia o que era. Para minha surpresa, eu acho que 70% só, quer dizer, 70% não sabia o que era. Eu falei, opa, tá aí um tema que eu tenho que trazer para a live, porque tem muito tempo que eu não discuti isso aqui com vocês. Então, hoje falaremos sobre gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? É a primeira coisa que a gente tem que entender. São situações, gente, que despertam reações subconscientes nossas. Então, vamos lá. Ao longo do nosso dia, das nossas semanas, da nossa vida, né? A gente tem dezenas, centenas, milhares de decisões a tomar, ok? Algumas dessas decisões a gente racionaliza, por exemplo, se a gente vai atravessar a rua ou se não vai, se a gente vai jogar o carro para a esquerda ou não. Essas são decisões, pequenas decisões, numa série de milhares que a gente toma em um dia. Agora, existem algumas decisões que elas já são subconscientes. Quando você se levanta, você não decide se você vai ou não, por exemplo, escovar o dente. Você simplesmente vai até o banheiro e escova o dente. Você, quando está com sede, você não pensa se vai ou não tomar água. Você simplesmente vai e toma água. Então, tem algumas também situações desse nosso dia a dia que a gente não racionaliza para decidir. São decisões automáticas que a gente toma. E é graças, né, a essas decisões automáticas que a gente consegue sobreviver. Porque vocês imaginem a energia que a gente ia gastar se para cada decisão que fosse necessária ser tomada, a gente tivesse um gasto de energia. Porque tudo que envolve, né, a mente consome energia, consome tempo. Então a gente não daria conta de viver como a gente vive se não existissem decisões automáticas que são tomadas, ok? Tá. Dito isso, os gatilhos mentais são disparados, né? São disparos, né, que acontecem que estimulam decisões automáticas nossas, decisões subconscientes. Então, vamos lá, gatilhos, aí existem dezenas de gatilhos mentais. Eu vou falar para vocês hoje aqui de 5 deles, vou exemplificar. Tenho certeza que quem está acompanhando a nossa live aula vai sair entendendo e sabendo como usar esses 5 gatilhos que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Importante, gente, os gatilhos eles podem ser usados de uma forma muito positiva, mas vocês vão ver nos 5 gatilhos que eu vou apresentar que eles também podem ser usados para o mal, vamos dizer assim. Porque como é um disparo que vai estimular uma decisão subconsciente, é uma decisão que não passa pela nossa razão. Então, o nosso consciente, ele não está ali para avaliar se aquilo é do bem ou do mal. Então, a gente tem que estar atento a algumas situações que podem despertar ali alguma emoção nossa, algum friozinho na barriga, para que a gente tente também identificar se a gente não está caindo em algum gatilho, porque eles são usados o tempo todo na nossa vida, em diversos serviços, em qualquer situação vocês vão identificar. Quanto mais vocês estudam gatilho mental, vocês começam a ver que eles são usados o tempo todo. Então, vocês vão começar a perceber que os gatilhos são usados, né? Eles estão presentes em diversos aspectos do nosso dia a dia. Agora, temos que estar com a anteninha ligada para identificar possivelmente um gatilho aí que está sendo usado só para nos forçar a fazer alguma coisa, porque algumas vezes força mesmo, tá? Por ser um estímulo que leva a uma decisão subconsciente, que não passa pela nossa consciência, a gente tem que ficar ainda mais atento, tá? Primeiro gatilho mental que eu vou falar com vocês hoje foi o que eu citei nos stories sobre o fim de semana. O que aconteceu? Tava com uma vontade de comer churrasco no sábado. Falei com o Cláudio, faz churrasco, faz churrasco. E aí ele amanheceu o dia todo empolgado, quer fazer churrasquinho pra mim. A gravidinha tava com vontade de churrasco e tal, e fez churrasco super empolgado. Depois tocou música que sabe que eu gosto. Enfim, me agradou o máximo que ele pôde. No domingo, ontem, eu tinha falado que ia fazer uma macarronada, só que o Cláudio ama lasanha. Eu nunca tinha feito lasanha, olha que interessante, né? 10 anos juntos, eu nunca tinha arriscado uma lasanha. Falei, quer saber?
vou fazer uma lasanha para ele. Aí fiz, me esforcei para fazer uma lasanha super gostosa e tal. E aí eu questionei vocês nos stories. Eu falei, gente, qual o gatilho mental aí que tá envolvido nesse processo aí desse almoço que ele fez e depois eu fiz? Quem é aluna minha me respondeu por direct. Engraçado, né? Tive alunas que me responderam certinho. Que é o gatilho mental da reciprocidade. E esse é um gatilho mental, gente, poderosíssimo. Porque olha como é que ele funciona. Você vai, faz algo por alguém. Tá? Você vai e faz qualquer coisa, tá? Uma gentileza para uma pessoa. Essa pessoa pode ser uma pessoa conhecida, pode ser uma pessoa desconhecida sua. O fato é, uma vez que ela recebe uma ação sua, ela tem uma tendência fortíssima a querer te fazer algum bem em troca, em reciprocidade. Tanto é, né, aquela frase, gentileza gera gentileza, basicamente por conta desse gatilho mental, que é a reciprocidade. Aí você vai falar assim, ah, Clara, mas a gente não tem que fazer nada esperando nada em troca. Não é isso que o gatilho diz. O gatilho, ele não age em quem está fazendo a ação inicialmente, não. Ele vai agir em quem recebeu a ação, tá? Então isso se aplica, gente, a diversas situações. E aí também é o momento da gente ligar ali o alerta, tá? Porque a reciprocidade, eu falei que ela é um gatilho mental poderosíssimo, porque ela estimula realmente, ela dispara o desejo na pessoa que recebe aquela ação de fazer uma ação de volta para a pessoa que deu a ação. Só que lembra que eu falei no início que você pode fazer uma boa ação ou uma má ação também, tá? Para uma pessoa que você conhece ou para alguém que você desconhece? Então, aí que mora o problema, porque você pode fazer uma ação para alguém que você desconhece propositalmente, não é esperando, mas sabendo que aquele gatilho vai ser ativado e que aquela pessoa vai querer te devolver uma boa ação. Exemplo disso, gente, historicamente, né, existem situações assim de abordagens na rua, por exemplo, que as pessoas, por exemplo, você passa, elas te dão uma rosa. Ah, não, é um presente, toma aqui uma rosa. Ou um folhetinho. Pode ser muito pequeno essa ação, tá? O fato é que foi percebido que por conta desse gatilho, as pessoas tinham uma tendência ou de parar para dar atenção para aquela outra pessoa que não daria numa situação se fosse abordada no meio da rua. Então pensa na situação de alguém te abordando na rua. Ah, você tem um tempinho lá com uma prancheta? Você tem um tempinho para eu poder te apresentar tal produto, tal situação? Você vai falar, ah, não, tô com pressa, hoje não dá. E vai rapar fora, né? Na maioria das vezes é isso. Só que foi percebido que se a pessoa te aborda, por exemplo, te dando ali, ah, não, tô te dando aqui um folhetinho com uma rosa. Ah, não, é só um presente. Depois que você recebe aquele presente, você tem uma tendência de querer parar para ouvir, pelo menos, e dar um pouco de atenção para aquela pessoa que está ali. Porque você se sente muito mal, né? De receber algo da pessoa, um presente, e você não poder dedicar ali um minutinho de atenção a ela. Então, historicamente, isso foi usado muito para abordagens de rua, para pedir dinheiro, abordagens de rua para você fazer alguma campanha muito relacionada à religião. Então, o que hoje a gente já conhece desse gatilho, você vê na rua alguém querendo te dar alguma coisa, você já fala, ah, não, obrigada, e já sai. Porque você já está tentando sair, né, dessa abordagem, desse gatilho. Você não quer ser pescado por esse gatilho, né? Enfim, isso deu um exemplo aí de rua. Como aí você pode perguntar, tá, claro, ok, entendi o que é reciprocidade, faz maior sentido mesmo, mas como que eu posso usar isso na minha realidade de médico? Bora lá. Você com o seu conteúdo da rede social. Vamos dizer que, lá, eu tô vendo aqui a Lisa, que é ginecologista. Lisa é ginecologista e ela tem, né, as pessoas que seguem, que acompanham o trabalho dela. Só que, vamos dizer que eu acompanho lá o trabalho da Lisa, né? Tô super interessada em arrumar uma gineco e tal, tô interessada nesses assuntos, fico acompanhando o perfil dela. Eu acompanho o perfil dela e mais de alguns outros, né, ginecologistas, que também me interessam, que eu também acho que tem uma comunicação boa e tal. Então, vamos lá, eu acompanho 5 perfis de ginecologistas. Só que os 4 outros perfis que eu acompanho, eles são muito frios, vamos dizer assim, não tem troca. A pessoa não tá ali se apresentando, dando as caras, contando coisas da vida dela, dando conteúdo interessante. São mais, realmente, aqueles perfis frios, né? Tem posts, mas aqueles posts bem, assim, convencionais, bem como se fossem posts institucionais, tem muito pouco dos médicos e tal. E aí eu entro no perfil da Lisa, cara, a Lisa fala muito bem sobre gineco,
me dá muita dica boba, sabe? Como higienizar a calcinha, como usar coletor menstrual. Caramba, coisas que eu uso no dia a dia. Olha que coisa boa. Lisa fala de sutiã. Caramba, como é que a gente pode usar qual tipo de sutiã bom pro período, né, pré-menstrual, que a mama tá engurgitada, que a mama tá pesada. Caramba, a Lisa me dá muita, assim, dica interessante sobre o gineco. Eu começo a criar com a Lisa uma necessidade, porque ela disparou em mim esse gatilho mental, de ser recíproca a ela. Como que os pacientes, a audiência pode ser recíproca àquele médico? Agendando consulta e indicando aquele médico. É assim que a audiência se sente sendo recíproco àquela pessoa que está na rede social compartilhando conteúdo. Então, nesse caso, eu, se precisasse escolher um gineco, por reciprocidade, porque eu entendo que a Lisa, entre os outros 4, é a que está ali mais se dedicando a mim. Ela na rede social parece estar muito interessada com a audiência dela, está interessada com as informações que ela passa. Então, caramba, eu vou escolher a Lisa. Ou então, se uma amiga minha estiver procurando, eu vou falar, caramba, olha, tem uma médica na internet que, cara, olha, vale a pena acompanhar o trabalho dela. Vai lá, segue a Lisa, porque, pô, é bacana. Então, nós, como médicos, podemos usar esse gatilho mental para o bem, sem ser antiético, através da doação de conteúdo de valor. Quando eu estou aqui com vocês, gente, todos os dias, fazendo live, estando aqui, apresentando algum conteúdo de valor para vocês. Aí chega em algum momento eu falo assim, pessoal, quem está aqui acompanhando a live, seja quem está pelo Instagram, seja quem está pelo YouTube, dá um joinha, dá um curtir, ou então indica aqui, ó, pega o aviãozinho, manda para 2, 3 amigos médicos, amigos que vão se beneficiar. Você que está pelo YouTube, pô, se inscreve no canal, ativa a notificação, façam isso, assim vocês vão estar recebendo mais nosso conteúdo, ajudando a gente a liberar, né, a propagar a nossa mensagem para mais e mais médicos, tá? Isso aí, ó, um monte de curtidinha, um monte de coraçãozinho e tal, obrigada. Quando eu faço aí é outra coisa, né? Quando eu faço esse CTA, que é essa chamada para a ação, call to action, eu falo, gente, faz tal coisa, curte aqui, segue ali, envia aqui. Quando eu faço esse pedido, quem está aí do outro lado, acompanha o Descomplique e gosta do Descomplique, tem uma tendência a ser recíproco a mim. Como? Fazendo aquela pequena ação que eu solicitei. Então, olha o poder que tem a sua entrega, né, nas redes sociais. Porque através dessa entrega que você tem, você consegue, sim, estimular, incentivar naquela outra pessoa que estava passivamente assistindo o seu conteúdo, essa vontade, essa necessidade em te retribuir, em te pagar de alguma forma. E a forma que a gente tem de pagar nas redes sociais é através de indicação, seja indicação do perfil, seja indicação diretamente do médico, e também agendamento de consulta. Então, se você não está ligado nesse gatilho mental da reciprocidade, fique atento. Eu dei o exemplo no fim de semana da relação, né, Clara, Cláudia, né, marido e mulher. A reciprocidade pode ser usada pais e filhos, você com seus funcionários no consultório. Existem N situações, gente. Todas as suas relações no dia a dia, elas podem ser alvo desse gatilho de reciprocidade. E sabe o que tem de bom nele? Um faz o bem, o outro quer fazer o bem. O outro faz bem, o outro quer fazer mais bem. E por aí vai. É uma gentileza que gera gentileza. Então, tentem colocar isso em ação em coisas que ficam mais fáceis de você medir. Por exemplo, na sua relação em casa. Tenta ser gentil de alguma forma inesperada. Sabe? Fazer uma gracinha aí pro teu marido, pra tua mulher. Uma coisa realmente ali fora do contexto, em plena segunda-feira. Ou fazer um jantarzinho, ou ver alguma coisa que a pessoa gosta e leva para casa. Enfim, faça um agrado. A vida com agrados faz com que o outro que está ali partilhando a vida com você queira também te agradar. E aí fica aquela coisa, né? Ah, Clara, eu não quero fazer esperando nada em troca. Não é isso. É só uma questão de saber, como seres humanos, a gente tem esse gatilho, né, que é estimulado. E que a gente não está imune a ele, a gente não se defende dele na maioria das vezes. Então, por que não fazer isso, né? Agradar o outro, sabendo que, sim, o outro pode te agradar também e a coisa ir crescendo. E aí isso vale para funcionário, para paciente, para a audiência da rede social, para o teu marido, para o teu filho, para qualquer relação que você tenha no seu dia a dia, tá? Falaremos o segundo, que é o gatilho mental da história.
Gente, o maior contador de histórias, lá 2021 anos atrás, foi Jesus Cristo. Quem tem por hábito, né? Independente se você é católico, evangélico, enfim, independente da sua crença, quem já teve contato com a Bíblia, ou conhece a Bíblia, vê que as passagens, né? As mensagens que Jesus Cristo queria passar para o mundo, né? Para aquele grupo ali que estava o seguindo, os seus discípulos, ele sempre passava isso na forma de história. E isso tem um porquê. Isso não foi... não é de agora, a gente começou a falar de gatilho mental, né? E fala, acho que isso foram coisas de hoje. Não, isso tem 2021 anos atrás. E provavelmente antes de Jesus Cristo já tinham pessoas que contavam história também, por aí vai. A história, quando você passa uma informação, eu vou falar para Ana Paula. Ana Paula, eu quero te contar uma coisa, eu quero te passar uma informação. E eu conto do ponto A para o ponto B, da forma mais objetiva e racional possível. Isso aconteceu por isso e isso. Te passo uma informação muito linear. Você tem alguns centros ativados do seu cérebro e eu, como locutora, também tenho alguns centros ativados no meu, tá? Quando eu vou te contar uma situação e para isso eu te passo essa informação através de uma história, por exemplo, quando eu te contei sobre o gatilho da reciprocidade, contando a história do almoço meu, do Cláudio e tal, bababá, isso foi uma história que eu te contei. E propositalmente porque eu queria falar desse gatilho em seguida. Quando eu te conto uma situação através de uma história, mais áreas cerebrais em você e em mim são ativadas. Então, o nosso poder de conexão, quando a gente faz uso de histórias, ele é muito maior. Além disso, a história, ela prende a atenção da pessoa que está assistindo. A gente tem uma coisa muito grande que é curiosidade, né? Existe até gatilho mental da curiosidade, mas eu não vou falar sobre ele agora. O fato é, quando você está ouvindo uma história, a gente também tem a curiosidade de saber como que aquela história terminou. Aonde aquela história vai dar? Dificilmente, numa palestra, numa aula que você está assistindo, se uma história é contada, dificilmente você interrompe aquele vídeo, aquela aula, no meio da história. A gente tem uma tendência de querer ouvir histórias até o fim. A história, ela prende a nossa atenção. Então, e hoje nas redes sociais, gente, que todo mundo está ali brigando por atenção, todo mundo quer a atenção do outro, se você consegue usar um artifício que prende a atenção da pessoa que está te ouvindo, caramba, olha que vantagem, né? Que vantagem competitiva. Então, como você, médico, pode usar desse gatilho da história? Sempre que você for expor alguma situação no seu perfil, seja falar sobre uma doença, falar sobre alguma coisa da sua vida, tente contar isso através de histórias. Você hoje quer falar, você é vascular, você quer falar sobre varizes dos membros inferiores, né? Caramba, quando você vai abordar varizes, aí você pode começar assim sua legenda, né? Variz acontece por isso e isso, acomete mulheres e homens em tal idade. Tá bom, você passou a informação. Agora, você quer que a pessoa que está ali para acessar aquela informação tenha a atenção dela prendida, né? Você quer a atenção da pessoa? Começa contando uma história. Nossa, recebi recentemente no consultório uma paciente, mulher, de tantos anos, já era mãe de 3 filhos. Nossa, a paciente era bonita, chegou toda arrumada no consultório, super alegre. Só que durante a consulta ela relatou que, nossa, se sentia muito envergonhada, não usava saia, não usava bermuda, porque tinha as pernas com isso e isso. Caramba, essa situação que eu acabei de relatar é mais comum do que você pode imaginar, não sei o quê. Sabe por que isso acontece? E aí você entende como que uma legenda ou até um vídeo que você vai fazer flui completamente diferente quando você começa contando uma história? A pessoa, ela já não desiste nas primeiras linhas de ler ou nos primeiros segundos de ouvir, porque simplesmente ela se interessa. Ela quer saber o que vai acontecer. Não é à toa, gente, que novela... Tudo bem que as novelas estão decaindo hoje, né, na nossa geração e nas gerações que estão chegando, mas novela foi, assim, uma rotina da família brasileira por décadas. Por quê? Contam histórias. Outros gatilhos são usados nas novelas, mas as histórias estão ali entremeando tudo, tá? Então, você, na sua rede social, na sua rotina do consultório, você pode se comunicar contando histórias, tá? Terceiro gatilho mental importantíssimo de ser usado, gente. Gatilho mental da razão.
O que quer dizer esse gatilho mental? Tudo que você for conversar, o que você for explicar, sempre que possível, explique o porquê daquela situação. Então, vamos lá. Quando você vai confirmar a consulta, você pede para o paciente chegar pontualmente, né? Você não, a sua equipe. Eu recomendo que vocês peçam, né? Se você é alguém pontual, eduque o teu público, o teu paciente, pedindo que ele seja pontual também. Mas muito mais do que só pedir, olha, fulano, vou pedir para você chegar na sua hora, tá? Bom, complete com o gatilho mental da razão. Fulano, eu vou pedir para você chegar na hora, vírgula, porque a doutora tende a ser muito pontual. A gente preza pelo atendimento de qualidade, né? Isso envolve a pontualidade. Então, eu peço que você nos ajude chegando no seu horário certinho, ou até 5, 10 minutinhos antes. Assim, você pode tomar um café com calma, a gente faz seu cadastro com calma. Qual mensagem que, se você fosse paciente, você daria mais atenção? Qual mensagem você ia falar e parar para falar, poxa, vou me esforçar para fazer o que está sendo pedido? Unanimidade, gente. A gente vai tender a fazer o que está sendo pedido ou o que está sendo explicado na situação que nos expliquem o porquê. Então, faça uso desse gatilho mental da razão. Quarto gatilho, gatilho mental do comprometimento, do compromisso, tem outros sinônimos aí. O que isso quer dizer? Nós temos a nossa palavra e a gente tem uma tendência a querer manter coerência, a manter um comprometimento com a nossa palavra. Então, quando você incentiva a pessoa a fazer um trato, ainda que verbal com você, ainda que por mensagens, a pessoa tem uma tendência de cumprir aquilo, de querer fortemente cumprir. Como que você pode usar, você médico, esse gatilho aí no seu dia a dia? Na marcação da consulta, você está lá com a tua equipe, mandando mensagem para o teu paciente. Confirmou consulta, tudo certinho e tal. Ou marcou consulta. A tua funcionária, o teu funcionário pode usar esse gatilho mental fazendo o seguinte. Antes de falar tchau, manda para o fulano. Fulano, doutor José, seu José, posso te pedir um favor? E aí espera o senhor José falar sim, né? Que aí ele assume um compromisso. O senhor José falou sim? Olha, seu José, sua consulta está marcada a tal hora, tal dia. Se por acaso acontecer alguma coisa que o senhor não possa comparecer, o senhor nos avisa com a máxima antecedência? E aí espera o senhor José assumir o compromisso. E aí ele dizer sim. Provavelmente ele vai dizer sim, né? Ele vai falar não. Ele vai falar sim. E ele vai depois ter uma tendência de tentar cumprir isso. E aí, junto com esse pedido, né? Esse gatilho de comprometimento, a tua equipe pode colocar o gatilho da razão também. Então, são coisas muito simples que não vão ter custo a mais nenhum para você, para a tua estrutura. É só uma questão de orientação para a tua equipe, tá? Quinto e último gatilho que eu vou falar hoje, gente. Gatilho da comparação. No consultório de vocês, isso serve muito para quem faz procedimento, para quem vende algum serviço no consultório. Quando for apresentado valores para os teus pacientes, a tendência que a gente tem é de repente, fazer essa apresentação sem pensar muito, né? Vai na rotina. Mas a forma como você apresenta a sequência de preços, por exemplo, faz com que um preço pareça ainda mais caro ou ainda mais barato. Então, quando você for apresentar para o seu paciente 2 preços, vamos falar dos 2 que é mais fácil, né? 2 preços de 2 serviços diferentes que o paciente tem que programar para fazer. Sempre comece apresentando o serviço mais caro e depois o serviço mais barato. Quando você faz dessa forma, o serviço mais barato, ele parece ainda mais barato. Você valoriza quando você começa pelo mais caro, você consegue mostrar que o mais barato é ainda mais barato do que de fato é. Quando você faz ao contrário, você começa pelo mais barato e vai para o mais caro em seguida, por uma questão de gatilho mental, por uma questão subconsciente, o que é mais caro, ele vai parecer ainda mais caro. Então, isso pode sim ser usado no seu consultório. Da forma mais prática que eu tenho para te falar hoje sempre que você for apresentar preços diferentes, né, de serviços diferentes para o teu paciente, comece pelo serviço mais caro e vai indo para os serviços mais baratos. Combinado?